E o clima tá tenso no Flamengo, hein, meu amigo? Os jogadores chegaram no Rio de Janeiro e o Vidal bastante criticado e também o Sampaoli, que, meu amigo, se não chegar a reforço, ele vai chutar o balde. Vamos aqui analisar os comentaristas trazendo as últimas informações do Flamengo. Eu gostaria que você chegasse deixando o like. Se você não é inscrito no canal, vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva, porque aqui é notícias do Flamengo, tá bom? Créditos, canal ESPN, link na descrição. Vamos então analisar o que aconteceu com o Flamengo, que empatou com o fraquíssimo Nublense. Não, e ainda na coletiva, ele que quase entregou já no primeiro tempo, né? Perdeu uma bola lá na entrada da área ali. Então, se o Flamengo jogar no Uruguai, o Varela tem que jogar também. Ele falou muito bem dos laterais que não vinham jogando. O Varela e o Felipe Luiz fizeram a estreia deles com o Sampaoli, né? Mas de fato, né? Era um jogo, talvez eu acho que o Sampaoli tenha desmerecido, entrado literalmente de salto alto contra o Nublense. Mas você também desmereceu o Nublense. Mas eu como comentarista, mas eu não sou técnico do Flamengo, né? Eu posso usar salto alto. O cara que trabalha a produção do Flamengo não pode, ele tem que respeitar a competição adversário. São Paulo conhece muito futebol chileno, aí ele falou, o Nublense, não faz mal pra ninguém, não faz gol, veio aqui no Maracanã, não fez nada, não sei o quê. Pô, mas ele tem 90 minutos pra consertar isso. Então, aí... Ele chega, começa o jogo de um jeito, tá bom, aí faz 1-0, acho que tá tudo bem. Acho que ele falou assim, o time não vai ser muito atacado, só eu vou jogar, vou ficar com a bola, vai ser um amasso. Uma bola no travessão já no primeiro tempo, já era um alerta. E no final quase toma outro gol também, né? Então, complicado. Olha, vamos... Pra festejar só o Gabigol, que chegou a 31 gols na Libertadores. Mais uma vez eu tô confuso, confuso, já é o Bubu. quarto maior artilheiro da história da Libertadores. Mais uma vez eu tô Mais confuso. 6, ele é o segundo maior goleador da história da nobre Libertadores. Antes de ouvir o Sampaoli, você tá confuso? Eu tô confuso porque ontem aqui, durante esse nobre programa... Nobre é exagero seu. Nosso nobre Bueno, Zé Elias vai lembrar você também. Nós ouvimos o Bueno falar que era um jogo para fazer saldo. Isso. Eu falei que não era bem assim, que o problema não estava do outro lado, estava do lado do Flamengo. Ontem o Bubu foi o talismã do Nublense. E outra coisa, esse inventou esse negócio do talismã aí, desandou o negócio. Só deu ruim, hein? Que é isso? Só deu ruim, hein? O Flamengo não jogou bem contra o Corinthians, o que aconteceu? Ganhou o jogo. Mas ontem não jogou bem e não ganhou. O Flamengo... Você só entra na boa. Cara, vocês têm inveja de mim porque o povo tá comigo. É verdade. É verdade. A nação me adora. São João de Meriti me abraça. Eu olho pra você, eu vejo um cara de São João, é verdade. Então... eu vou te falar, pelo menos o Bubu é animado. Pelo menos o Bubu é animado, porque a gente vai ouvir agora o Sampaoli. É uma deprê o Sampaoli que eu vou te falar. Os caras não correm pra ele. Não tem nem intensidade. Ele quer intensidade no time, mas não tem intensidade nem na coletiva. Caxias, São Gonçalo, São João, Nova Iguaçu. Depois do jogo com Corinthians, algunos jugadores no estaban 100%. Y bueno, yo puse Otimi, que estaba mejor para hoy. En relación al juego, pienso que Otimi tuvo un primer tiempo de mucho dominio sin mucha ocasión. Segundo tiempo nos quedamos un poco. Nublense nos empató y ahí Otimi reaccionó e intentó. Pero bueno, lamentamos este resultado porque veníamos a ganar el juego. Sí, Otimi está teniendo algunos problemas físicos en relación a la intensidad que Otimi o que yo pienso que tiene que jugar, tiene reacciones de jugadores con fatiga, con merma de rendimiento, con lesión. Entonces, un proceso. Yo quiero mucho más, pero a veces el jugador intenta y a veces puede, a veces no puede. En realidad es en este proceso de poco tiempo quiero otra cosa, pero insisto en eso y la verdad es que con juego tan seguido nos está costando mucho. Olha, tá pra baixo, viu? Pô, no momento que o nosso Geraldo Rincon trouxe aqui um café pra nós, falar uma coisa pra você. Café mesmo? Geraldo Rincon. Cafezinho aqui pra dar uma animada, que ele tá precisando de um café, o Sampaoli. Balançando. Agora, olha, só avisar, pra fazer teste ergométrico, não pode tomar café. Não pode café 12 horas antes, porque é estimulante. Então, a gente tá tomando estimulante aqui porque o Sampaoli... Se é permitido estimulante. O Sampaoli e os jogadores do Flamengo estão precisando de um cafezinho, então. O Zé Elias. Tá faltando aquele café mesmo. Intensidade, mas o Vidal jogou 70 minutos. Me explica isso aí. Mas ele falou muito sobre a sequência de jogos, falou sobre dificuldade de parte física e tal, mas antes do jogo ontem, o que nós estávamos falando?
Ele falou que o treino vai ser intenso, que vai ser isso, que vai ser aquilo. Ele tem que rever isso aí, porque então não dá. Tem que rever Ontem ele estava sem o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, e é um problema, hein? Aí tem que ver determinadas coisas, né? Quer dizer, você exige do treino dos jogadores treino de intensidade, com uma sequência de jogos, um jogo atrás do outro a cada 3 dias. Querem que os jogadores eles façam milagre? Não vai. Os jogadores são seres humanos, não são robôs programáveis. Olha lá, agora você precisa correr a 3 km por hora em um espaço de 100 por hora, num espaço de 10 minutos, 10 metros. Não funciona dessa forma. Né? O Flamengo, da mesma forma como o Corinthians, o Flamengo com o São Paulo, ele não convenceu ainda. É pontual o jogo contra o Fluminense. Não convenceu ainda. Você não consegue. Nem naquele 8-2 São Paulo ficou 100% satisfeito. Você não consegue entender o começo, meio e fim do Flamengo. Algumas derrotas não deram uma ideia de que, por exemplo, contra o Internacional, contra o Botafogo, até contra o Atlético Paranaense. Eu sei que foram derrotas. Não, William, mas você sabe que o que traz a felicidade, a alegria geral para a nação e para o vestiário? Gols e vitórias, claro. Vitória. O que traz a confiança do treinador da repetição do time é a vitória. Porque se você não ganha, peraí, tem alguma coisa errada. Ele já é meio, assim, quase não gosta, né, de trocar o time de acordo com o adversário, né? Ele já pisca, ele já está trocando todo mundo ali no próximo jogo. Ele já tem esse tipo de situação que ele gosta de fazer nas suas equipes. Só que o Flamengo vive um momento que não é um momento de você ficar trocando o tempo todo. Porque o que eles precisam neste momento é repetição para criar um entrosamento, para trazer confiança e automatização dos movimentos. O que o Nublense fez ontem? Toma a bola, Fluminense. Toma a bola. Aqui, posicionado. O que o Flamengo fez? Quanto tempo o Flamengo demorava com a bola nos pés? Uma lentidão, uma dificuldade de criar jogadas com velocidade, com intensidade. A maneira que o cara passa ali no meio da defesa. É inacreditável, facilidade. Né? Então, tudo isso o treinador tem que observar. O treinador tem que observar. Será que a velocidade, a intensidade que ele quer, os jogadores não estão desperdiçando no treino? Qual é o tipo de treinamento? Como vem sendo esse treinamento para justamente dar a ideia exata daquilo que os jogadores têm que fazer dentro de campo? Porque o tempo para treinar é muito curto também. Hoje é o segundo dia de folga dos jogadores do Flamengo, durante o período de Sampaoli. Hoje é só o segundo dia que eles têm de folga. Folga naquelas também, né? Viagem, voltou e tal, etc. Mais ou menos. Passou a madrugada viajando, chegou aqui 7 folga mais ou menos também. Então, assim, não tem. Eu acho complicado essa situação dele. Ele precisa rever determinados aspectos da preparação, ver como é que funciona, porque não adianta, William, que eu falei, não adianta eu penso dessa forma, eu vou colocar dessa forma. Mas o dia a dia me dá outra resposta. Eu tenho que me adaptar, eu tenho que ser maleável a determinadas situações. Eu aprendi na imprensa que é o seguinte: você primeiro bate, depois você assopra. Primeiro falaram isso. Tá bom. Então, assim, foi com o nosso palestrante? No futebol também não é assim, Zé? Você tem que ser. Não, às vezes se você bater, não tem jeito. É o vermelhinho já direto. Então, assim, ele tem que entender determinadas situações. Ele não entende o porquê que ele foi com. Ele falou outro dia: se tivesse tudo bem, eu não estaria aqui. Então, continua não estando bem. Então você precisa mudar, você precisa entender o que o momento está pedindo. E ele não consegue. Quantos times ele repetiu? Nenhum, hein? Eu acho que nenhum. Não é culpa dele, mas eu acho que não é culpa dele, Zé. Sim, não, mas a culpa não é dele, mas um mínimo de repetição, Pedro, um mínimo de entrosamento, um mínimo de criar referências para jogar, porque é um sistema totalmente diferente. Que ele vinha, o Vitor Pereira jogava de uma forma, ou que ele joga totalmente diferente. Então, assim, se você não jogar comigo o tempo todo, no mínimo umas 3, 4 partidas seguidas, eu não vou entender nunca como você vai jogar. Porque você vai tocar a bola para mim de um jeito. Aí o Pedro joga, beleza. No outro jogo eu vou jogar com o Bubu e vou jogar com o Brás. Como é que eu vou criar a referência no campo nas dificuldades? Tanto na fase defensiva, sem a bola, como na fase ofensiva com a bola. Eu não sei, Bubu, você recebe a bola onde? Lá na frente? Você prefere a bola nos pés? Ô Zé, não sei. Aí o adversário me impõe determinadas dificuldades que eu preciso pensar, raciocinar o que o Bubu vai fazer para eu poder jogar. Só que nesse período, nessas frações de segundos que hoje o futebol, por conta da intensidade física, da evolução tática, ele te proporciona, você está o quê? Está fadigado, porque você está correndo igual um maluco, igual um doido para colocar a sua intensidade, só que ao mesmo tempo teu time você fica procurando os teus jogadores. E sem a bola é uma bagunça, porque está todo mundo espalhado pelo campo. Mas se não tiver troca sucessiva, não é o Sampaoli, né?
Se você não quer porque o São Paulo, a marca do trabalho dele é esse, é ficar rodando para ter intensidade de um jogo pro outro. Mas tem que saber a hora de fazer isso, né? Acho que pro Flamengo não era o momento. Talvez não fosse para contratar o São Paulo, agora ele é assim, todo mundo sabe que ele é assim. Então, você contrata um treinador que você sabe, foi um bom ponto, que ele trabalha com intensidade. Você sabe como é que é o método... Bom, se não sabe, deveria saber, né? Quem conta deveria saber. Como é que é método de treinamento, como é que é o método dele dentro de campo, como é que funciona e tal. Então você sabe que é assim. Então você sabe o preço que você vai pagar. O preço que você vai pagar no estágio que o Flamengo estava. A gente sabe que se a gente falar de intensidade... Esse ano a palavra intensidade... Pedro adora. É um problema para o Flamengo. Trouxe para o Brasil a palavra intensidade. Vamos ter que voltar lá atrás e falar das férias, o planejamento mal feito, os 500 jogos fundamentais, 500 finais logo entre janeiro e fevereiro, tudo que aconteceu com o treinador novo, com a troca que fez, etc. Para trás o São Paulo. Enfim, o Flamengo, Pedro, ele me parece que ele está definhando. Sabe? Um processo em que o time está definhando. Aí é um jogo que tem que substituir 5 de uma vez só, porque os caras estão com problema e tal. Aí no outro que o jogador, quando está se aquecendo, se machuca. O outro de manhã já fala que não pode ir, porque também sentiu. Se você me permite. E o time parece que está definindo. Parece um carro. Está sobrando só a carcaça. Está perdendo pneu, tudo pelo caminho. Desculpa te interromper. Não, vai lá. Te interromper. O que o São Paulo está fazendo, eu acho que ele está tentando fazer de tudo para mostrar para a diretoria o seguinte: eu preciso trocar. Eu acho que isso aí já está gritando já. Já tem Luiz Araújo, tem o De La Cruz no radar. Tudo para mostrar, eu preciso trocar. Já existem algumas situações ali que são, a gente já espera. O Felipe Luiz, né, que já declarou, eu acho que se for jogar, só joga no Flamengo. O Everton Ribeiro, né, e algumas outras situações ali. Rodrigo Caio. Né? Então, assim... Mas eu acho que tem uma situação... O São Paulo é o Paulo Souza, quer dizer, vestido de fantasia, vamos dizer assim. A gente fica naquela ânsia de debater o trabalho do treinador, porque ele chegou há pouco tempo, né? E aí compara os números. Mas eu não fico confortável. Quando você tem o grupo de jogadores atual do Flamengo, esse grupo atual tá cansado. Tá desmobilizado. Técnico que eles têm. Quando você tem esse grupo de jogadores, quando você tem essa diretoria, eu não consigo apontar o dedo para o Sampaoli. Você teve uma mudança de trabalho muito brusca. Você tem uma dinâmica de treinamento muito diferente. Você tem problemas físicos. Mas é pelo ritmo que o Sampaoli impõe aos treinos. É o que eu falo. Quando você vai contratar o treinador, você precisa saber como é que ele trabalha, qual é o método dele, qual é a metodologia. E ninguém pensa isso. Então agora não vai dizer que... Vai querer o quê? Que o São Paulo chegue ao Flamengo e ele se adapte. Não, vai mudar. Tudo que ele fez durante anos de carreira, eu acho que ele tem que negociar algumas situações. Isso sim. Eu acho que ele precisa... Sim, mas ele não pode ser, para mim, Zé, o grande culpado de um Flamengo desmobilizado. Sim, mas Você chega ontem no início do jogo, só para falar o início do jogo do Flamengo ontem, não é um início definitivamente assim ruim. Tem ideias. O problema é sempre a execução. Pô, cara, a gente brincava ali no lance do gol, nem na pelada lá, final de pelada, vou lá domingo lá no pagode lá do Brás. Vai ter pelada lá? Cerveja, aí vai jogar uma pelada no final. Nem no final da pelada o cara aceita tomar aquele gol ali. Como é que o cara passou ali, Zé? Todo mundo assim olhando, marca no olho, finge que vai, o Gerson já tá. Então assim, não dá pra falar que a culpa é só do treinador. Se você tem um mínimo de entrega, e o trabalho de São Paulo ele é pautado pelo quê? O Bubu não gosta, né? Mas pela intensidade. Pela rotação lá em cima, pela mobilização. Eu vou pegar um caderninho e vou anotar toda vez que ele fala intensidade. Eu vou fazer um xizinho. A rotação do time de São Paulo é sempre alta. E qual é a rotação desse grupo do Flamengo atual? Baixo. Então, assim, bem baixo. Que explica? É uma mudança de trabalho, sabe? São as peças que estão numa fase técnica ruim. E por que contra o Fluminense a gente viu isso que a gente mobilização, ponto. Uma situação apenas de... Temos ali o cara que tirou... Mas aí é o problema. Mas essa mobilização... só para jogos específicos. Só tem o gasto para isso. É o rival que me tirou um título, é o rival que me causou uma crise. Então o que a gente... É o rival que... Então o que a gente vai ver? O Flamengo desmobilizado contra o Cruzeiro no sábado e com uma tremenda mobilização na quinta-feira contra o Fluminense. Você lembra que nós falamos aqui? Eu falei isso aqui, assim, agora o Flamengo tem que transformar todas as equipes, colocar a camisa do Fluminense. Eu falei isso aqui depois do jogo. Com ele ali. Tem que colocar a camisa do Fluminense o tempo todo nos adversários do Flamengo para eles entenderem o que é necessário jogar. Porque já foi provado, então. Já foi provado que conseguem fazer isso. Por que não estão conseguindo?
E aí tem todo mundo, não é o Sampaoli, é o Sampaoli, pela questão de não conseguir mobilizar os jogadores, são os jogadores que não conseguem entender o que o treinador faz, a diretoria nem se fala, porque se o momento está dessa forma, a grande culpada é a diretoria, e aí quem contratou os treinadores, quem fez as trocas dos treinadores nos determinados momentos, entendeu? Mas só que assim, você não pode... e aí fazendo uma comparação dos dois times que estão num momento péssimo, Corinthians e Flamengo. O Corinthians não tem material humano. O Corinthians tem 2 jogadores ou 3 jogadores, nós estamos falando aqui, de qualidade. O resto é um time limitado, tem suas limitações. O Flamengo não. O Flamengo não tem. O Flamengo gastou milhões para contratar determinados jogadores e espera a resposta em campo. Então, assim, você não pode, contra o Fluminense, fazer um jogo fantástico do jeito que foi, e aí entra o que o Pedro falou sobre motivação, e 2 jogos seguintes, você não conseguir reencontrar isso daí. Peraí. Aí entra o papel do treinador, nesse aspecto que ele viu o que ele fez, motivação, entendeu? Tem o lado dos jogadores que precisam entender que todos os jogos são importantes porque eles vestem a camisa do Flamengo, porque eles representam uma torcida de mais de 40 milhões de pessoas, né? Que eles têm o salário em dia, que eles têm ótimas condições de trabalho, que eles têm tudo aquilo que eles precisam para desempenhar a sua profissão. O jogador de futebol não levanta às 6 horas da manhã, pega o ônibus lotado, vai para o outro lado, faz um monte de coisa para ganhar um salário mínimo. Né? E muitas vezes esse senhor, ou essa senhora, ou essa moça, ou esse moço que faz isso durante o dia, durante a semana, não tem as mesmas condições no trabalho que tem o jogador de futebol. E por que eu preciso ter um fator motivacional, porque eu preciso jogar contra o Fluminense, é o Fluminense para fazer isso? Espera aí, é minha profissão, eu preciso fazer isso todos os jogos. E o cara joga no Flamengo. Entendeu? Eu preciso fazer isso todos os jogos. Preciso assumir a minha responsabilidade. Eu não posso, como jogador do Flamengo, aceitar que eu viva dessa história. Não, perdeu, beleza, empatamos. Jogamos contra o Fluminense 1-1, beleza, tal. Não pode. Não pode.